Brasil já travou uma guerra para tomar o Uruguai e depois virou aliado. Essa história envolve traição, invasão e 3 guerras que redesenharam a América do Sul. Mas quase ninguém fala sobre isso. Imagine um território que, por quase meio século, foi o campo de batalha de 3 guerras e 2 impérios. Um pequeno país chamado Uruguai, encravado entre gigantes, foi protagonista de conflitos que moldaram não só a sua história, mas também o destino do Brasil, da Argentina e do Paraguai. A Guerra da Cisplatina, a Guerra contra Aguirre e a Guerra do Paraguai não foram apenas capítulos isolados. Foram peças de um tabuleiro geopolítico em constante ebulição. Prepare-se para mergulhar em uma trama de alianças frágeis, ambições imperiais e batalhas sangrentas que colocaram Brasil e Uruguai em lados opostos. E, às vezes, no mesmo lado da trincheira. No início do século XIX, o território hoje conhecido como Uruguai era chamado de Província Cisplatina e estava sob domínio do Império do Brasil. A independência da região era um desejo fervoroso dos locais, mas os interesses brasileiros em manter o controle sobre aquele ponto estratégico desencadearam a Guerra da Cisplatina, entre 1825 e 1828. De um lado, o Brasil, poderoso e recém-saído do processo de independência. Do outro, os insurgentes da Banda Oriental, apoiados pelas Províncias Unidas do Rio da Prata, atual Argentina. Durante 3 anos, o sangue escorreu pelos campos uruguaios em batalhas que colocavam à prova o nacionalismo de um povo e a resistência de um império em ascensão. A Guerra da Cisplatina terminou sem vencedores absolutos, mas com um novo país surgindo: o Uruguai. Seu nascimento foi resultado direto da exaustão mútua de Brasil e Argentina, que optaram por reconhecer a independência da região para evitar mais perdas. Mas a instabilidade não se encerrou ali. Menos de 4 décadas depois, o Uruguai voltou ao centro do conflito sul-americano, desta vez envolvido em uma grave crise interna. Em 1864, o presidente Bernardo Berro foi deposto por Atanásio Aguirre, um líder alinhado aos interesses paraguaios e inimigo declarado do Brasil. A tensão explodiu em uma nova intervenção brasileira, agora sob o pretexto de proteger cidadãos brasileiros em território uruguaio. O episódio ficou conhecido como a Guerra contra Aguirre, e embora tenha durado poucos meses, foi o estopim que acendeu a faísca para um dos maiores conflitos da história da América Latina, a Guerra do Paraguai. Solano Lopes, líder paraguaio, via com desconfiança a aproximação entre Brasil e os rebeldes uruguaios que depuseram Aguirre. Ele acreditava que o equilíbrio de poder na região estava sendo ameaçado. Como reação, Lopes ordenou a prisão de um navio brasileiro e invadiu territórios da Argentina e do Brasil, arrastando o Uruguai para um conflito continental que duraria 5 anos e deixaria cicatrizes profundas em toda a região. Durante a Guerra do Paraguai, o Uruguai, agora aliado do Brasil, se viu novamente transformado em corredor de tropas, centro de operações militares e palco de decisões estratégicas. Sua posição geográfica, entre os rios e planícies que conectavam os 3 países em guerra, tornou seu território um ponto-chave para o avanço das tropas aliadas. Soldados uruguaios lutaram ao lado dos brasileiros contra as forças de Solano Lopes, numa aliança forjada não por afinidade, mas por conveniência geopolítica. A guerra, brutal e arrasadora, terminou em 1869 com a quase destruição do Paraguai, e com o Uruguai tentando reconstruir mais uma vez sua estabilidade e identidade nacional. Esses 3 conflitos, Cisplatina, Aguirre e Paraguai, mostram como o Uruguai foi empurrado de um lado para outro, muitas vezes sem escolha, entre interesses maiores que ultrapassavam suas fronteiras. O Brasil, por sua vez, oscilou entre invasor, aliado e protetor,
sempre movido por interesses estratégicos. E no meio disso tudo, milhares de vidas foram sacrificadas por decisões tomadas nas capitais e palácios, longe dos campos onde a guerra era travada. O que parecia apenas uma disputa territorial era, na verdade, um jogo de poder envolvendo orgulho nacional, domínio comercial e controle político da América do Sul. Hoje, Brasil e Uruguai compartilham fronteiras pacíficas, trocas culturais intensas e uma história entrelaçada. Mas por trás da amizade contemporânea, existe um passado complexo e sangrento, que precisa ser lembrado. Porque só compreendendo os conflitos do passado, é possível entender o equilíbrio atual. A paz que hoje existe entre os dois países foi conquistada não apenas com diplomacia, mas com sacrifício e resistência. Uma história onde o mapa foi desenhado com sangue e as fronteiras moldadas a ferro e fogo. Se você curte histórias que foram apagadas dos livros e revelam o que realmente moldou os países, se inscreva agora. Toda semana tem uma que pode te surpreender. Até a próxima!